Esqueça os filmes. O lobisomem de verdade é muito mais assustador do que você imagina. Eu sou Jonas Meia-Face, narrador dos relatos de arrepiar. Se inscreva no canal e deixe o like. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e venha ouvir os Sussurros do Sertão. Um velho mestre de lida na roça, um homem sábio chamado Seu Bira, costumava me dizer que o cachorro é o melhor alarme que o sertanejo pode ter. Se o bicho late grosso e bate na cerca, é gente mal intencionada. Se chora miúdo e arrepia o pelo, é onça descendo a serra. Mas tem noites, meus amigos, em que até o cachorro mais valente, aquele talhado para brigar com caititu no mato fechado, se encolhe debaixo da cama e urine de puro pavor. Tem maldade que é feita por escolha. Nós vimos isso no vídeo passado, mas tem desgraça que não se escolhe. A pessoa já nasce com a marca, com a sina traçada a ferro e fogo, antes mesmo de dar o primeiro choro no mundo. No nosso episódio 49 dos Sussurros do Sertão, nós vamos falar de um fardo pesado. Esqueçam aquele monstro bonito e peludo de cinema que fica uivando para a lua cheia no alto de um penhasco. Aquilo é lenda de fora. O lobisomem do nosso interior é, antes de tudo, um sofredor. Um bicho amaldiçoado, doente, faminto, correndo babando pelas estradas de terra no meio da madrugada para cumprir um destino que ele não pediu para ter. O amaldiçoado não pede para virar bicho, mas quando a noite de quinta para sexta-feira cai pesado, a carne rasga e os ossos estalam, meus amigos, a fome não perdoa ninguém. E tudo começa muito antes da lua aparecer, começa logo no nascimento. A lenda mais velha que a terra seca diz que a desgraça vem em número de 7. Se uma mulher tiver uma fieira de 7 filhos homens, sem nenhuma menina para quebrar a corrente, o último já nasce com o destino selado, o fado do 7º filho. O menino amaldiçoado não tem culpa de nada, ele já nasce diferente da macharada. É um moleque miúdo, amarelado, com a saúde fraca e o bucho inchado. Não tem remédio de boticário nem chá de raiz que dê cor para o menino. E o povo da vila, o povo é cruel. Já olham torto para a criança desde que ela dá o primeiro passo na poeira. Todo mundo sabe o que vai acontecer quando ele completar 13 anos. É a idade que o sangue ferve e a maldição acorda. Imaginem, meus amigos, o desespero de mamãe. Saber que o filho que ela embalou no peito vai virar o pesadelo da região. Aconteceu numa casinha de sapê bem isolada, lá pro lado da Serra do Navio. Dona Zefa era mãe de 7 homens. O caçula, Damião, um menino calado, de olho fundo e pele da cor de cera, tinha acabado de fazer os 13. E para piorar a sina, o aniversário caiu bem no meio da quaresma. O tempo em que o véu entre o nosso mundo e o mundo de baixo fica fino feito papel. Naquela noite de quinta-feira, o tempo abafou. Não passava um fio de vento. Dona Zefa sabia o que tinha que fazer. Ela pegou o menino pelo braço, chorando, e levou para o quarto dos fundos, o menor da casa. Lá, ela tinha preparado uma corrente grossa, daquelas de prender boi bravo no tronco. Ela passou o ferro nos braços e nas pernas do filho, trancou com cadeado e pregou na madeira da cama. O menino, suando frio, só pedia: "Mãe, não me deixa aqui, meu corpo está queimando, mãe." Dona Zefa trancou a porta por fora, ajoelhou no chão de terra batida da sala e começou a debulhar o terço, com as lágrimas lavando o rosto. Do outro lado da porta, o menino choramingava. Mas quando o relógio de pêndulo da sala bateu as 12 badaladas da meia-noite, avisando que a sexta-feira tinha chegado, o choro do Damião parou de repente. O silêncio que ficou era mais pesado que pedra. Dona Zefa prendeu a respiração, e então o barulho começou. Não era barulho de corrente, era barulho de osso. Parecia alguém quebrando um monte de galho seco de aroeira ao mesmo tempo. Era a espinha do menino envergando para trás, rasgando a pele. Os ossos das pernas estalando, mudando de lugar, engrossando. Dona Zefa tapou os ouvidos, mas não adiantava. A voz do filho dela mudou. O grito de dor de um menino de 13 anos foi engrossando, borbulhando na garganta até virar um ganido ríspido, meio de porco, meio de cachorro grande.
O bicho bateu na porta do quarto por dentro com tanta força que o barro da parede rachou. Dona Zefa começou a rezar alto, desesperada. Lá dentro, a fera se debatia contra o ferro. O som do metal rangendo sobre uma força descomunal era ensurdecedor, até que veio o estalo final. O cadeado estourou. A corrente não segurou a maldição. A janela de madeira do quarto dos fundos voou em 1000 pedaços. Dona Zefa correu para o quintal, a tempo de ver apenas um vulto gigantesco, coberto de pelo negro e duro, caindo de 4 patas no terreiro. A criatura levantou um focinho longo para o céu, babando uma espuma grossa, soltou um urro que gelou o sangue da mulher e disparou para dentro da catimba fechada, numa velocidade que o olho humano mal conseguia acompanhar. Naquela noite, Dona Zefa não dormiu. Ela ficou sentada na porta, com um terço na mão e as correntes arrebentadas no colo, esperando, torcendo para o sol nascer logo, para ver se o que ia voltar da mata de manhã era o bicho ou o filho dela. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Dona Zefa ficou lá na porta, com as correntes na mão, esperando. Mas para onde o bicho foi? Como é que o menino virou aquilo? Aí é que está o detalhe que muita gente de fora não entende. A maldição está no sangue, é verdade. Mas para a carne rasgar e o monstro sair, a bruxaria precisa de um palco. E o palco do lobisomem do sertão não é um penhasco bonito apontado para a lua. O palco dele é sujo. É a encruzilhada de terra batida. Mais especificamente, um lugar que os antigos chamam de espojador. Para quem não é da roça, espojador é aquele pedaço de terra fofa do meio da poeira, onde o cavalo, o burro e o jumento deitam para rolar e coçar as costas. É terra suja de suor e pelo de bicho. É ali que a mágica ruim acontece. O amaldiçoado tem que chegar na encruzilhada, tirar a roupa toda, virar cada peça do avesso e deitar nu naquele pó. A mesma roupa do avesso que protegeu a mãe contra a bruxa no último vídeo, aqui é a chave para abrir a porta do inferno. O homem rola na terra de bicho e levanta como fera. Tem coisas, meus amigos, que o olho humano não foi feito para ver. E quem tem o azar de assistir a esse ritual, carrega o peso da imagem até o túnel da morte. Aconteceu com o Lucas, um rapaz novo que vivia com a cara enfiada nos livros lá na capital e tinha pouca vivência dos mistérios do mato. Ele estava voltando para a vila da família no meio da madrugada, montado num cavalo baio emprestado, com os óculos empoeirados na ponta do nariz e a cabeça cheia de sono. Tudo estava tranquilo, até chegarem perto da bifurcação do rio Circo, uma encruzilhada velha. Do nada, o cavalo travou as 4 patas no chão, relinchou baixinho, tremendo feito vara verde, e começou a recuar. O bicho sentiu antes do homem. Lucas tentou atiçar o cavalo, mas não teve jeito. O baio deu um pinote, derrubou o rapaz na poeira e saiu galopando de volta para o escuro. Lucas ficou sozinho, a pé. Quando ele levantou, batendo a poeira da calça, escutou um passo arrastado vindo pela outra estrada da encruzilhada. No reflexo puro do medo, ele correu e se jogou atrás de uma moita grande de avelós, prendendo a respiração. Pelo caminho iluminado só pela luz das estrelas, vinha caminhando um homem. Era um sujeito alto, mas tão magro que parecia que ia quebrar no meio, amarelo, doente. O homem parou bem no meio da encruzilhada, no espojador dos cavalos. Ele chorava, um choro doído, desesperado, de quem está indo para a forca. Com as mãos tremendo, o sujeito começou a desabotoar a camisa. Tirou tudo. Virou a camisa do avesso e jogou no chão. Virou a calça do avesso e jogou por cima. Nu, choramingando, ele se ajoelhou no pó sujo de animal e se jogou de costas na terra.
O Lucas arregalou os olhos por trás das lentes dos óculos, sem acreditar. Assim que o homem começou a rolar no pó, o choro virou um grito sufocado. A espinha do sujeito estalou para fora, rasgando a pele das costas. As pernas entortaram para trás, quebrando os joelhos ao contrário, num barulho seco de galho verde quebrando. A pele amarela começou a inchar e a vomitar um pelo negro, grosso como arame farpado. O focinho foi esticando para frente, rasgando o rosto do homem, enquanto os dentes caíam e davam lugar a presas amarelas podres e compridas. Em questão de segundos, não tinha mais homem rolando na poeira. Tinha um monstro. O bicho se apoiou nas 4 patas. Era colossal. Uma mistura de porco do mato gigante com um lobo deformado, com as costas curvadas e um fedor de carniça velha que fez o estômago do Lucas revirar atrás da moita. E foi aí que o coração do Lucas quase parou. O bicho arranhou o chão com as garras e, de repente, parou. As orelhas pontudas se mexeram. A fera levantou o focinho para o ar e farejou. Sniff, sniff. Ele sentiu o cheiro do cavalo e sentiu o suor frio do rapaz escondido. A criatura virou a cabeça gigante exatamente na direção da moita de Aveloz. O Lucas prendeu a respiração até o peito arder. Os óculos dele embaçaram com o próprio suor. O monstro deu um passo na direção da moita, rosnando baixo, mostrando as gengivas escuras. O rapaz fechou os olhos, esperando a morte. Mas do outro lado da serra, longe dali, um vira-lata latiu. A fera desviou a atenção no estalo. O desejo pela carne do cachorro falou mais alto do que a curiosidade. O monstro babou, soltou um uivo que fez o chão tremer e disparou pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira infernal. O Lucas ficou encolhido naquela moita até o sol rachar no céu. Quando ele finalmente chegou na vila, a pé, com as roupas rasgadas, ele nunca mais foi o rapaz dos livros. Ele trancou a matrícula na capital, comprou uma espingarda e até hoje, se ele chega numa encruzilhada depois que o sol se põe, ele faz o sinal da cruz, dá meia volta e dorme no mato. Ele sabe que a terra suja do espojador não devolve a alma de quem deita nela. Vocês viram o desespero do bicho correndo, né? Mas para onde ele vai com tanta pressa? O lobisomem do sertão não tem tempo de ficar uivando para a lua em cima de pedra. Ele tem um prazo. A maldição é uma maratona infernal que o povo antigo chama de a Carreira das 7 Freguesias. A lenda diz que o amaldiçoado tem que correr por 7 vilas diferentes ou cruzar 7 cemitérios antes do primeiro galo cantar. Se o sol raiar e ele não tiver terminado a corrida, ele fica preso no couro do monstro para sempre. Nunca mais volta a ser homem. E no meio dessa loucura, o bicho gasta uma energia que não é desse mundo. A fome bate. Uma fome preta, rasgada. E diferente do que o cinema conta, ele não sai caçando gente grande na rua. O faro dele procura 3 coisas: sangue fresco de porco, resto de açougue e, principalmente, cachorro. O ódio que o lobisomem tem de cachorro não tem explicação, é briga de sangue. O bicho corre pela noite como um furacão de pelo e fedor, e ai de quem tiver no caminho ou tentar proteger a própria criação. Lá pro interior de Pernambuco, tinha um abatedouro afastado da cidade, no meio de um sítio. O dono, um cabra chamado Tonho, era marchante dos bons, conhecia de carne como poucos, sabia limpar e separar um contrafilé de primeira para vender a preço de ouro para os figurões da cidade. No fundo do quintal do abatedouro, ele deixava as carcaças, os ossos e as vísceras que não serviam para vender, amontoados num buraco antes de queimar. E para proteger o negócio, Tonho criava solto 4 cachorros fila, criados a carne crua e osso, bicho bruto que derrubava até boi. Era uma madrugada de sexta-feira, garoando fino. Tonho acordou num pulo na cama com um pandemônio no quintal. Os 4 filas estavam latindo e rosnando com um ódio que Tonho nunca tinha ouvido. Não era latido para espantar ladrão de galinha, era latido de briga de morte. Ele pulou da cama, calçou a bota sem amarrar, pegou a espingarda cartucheira de 2 canos atrás da porta e saiu para a chuva. Antes dele chegar na quina do abatedouro, o barulho mudou. Os rosnados ferozes viraram ganidos de dor.
Um por um, os ganidos foram parando num estalo molhado, até sobrar só o barulho da garoa batendo no telhado de zinco. Tonho destravou a espingarda com o coração batendo na garganta e virou a esquina do quintal clareando a escuridão com a lanterna de mão. O facho de luz amarela cortou a garoa e iluminou um matadouro pior do que o dele. Os 4 cachorros estavam espalhados pelo chão, rasgados no meio, sem vida. Mas Tonho mal conseguiu olhar para os cachorros, porque em cima do buraco de vísceras, chafurdando no sangue e nos ossos de boi, tinha um pesadelo vivo. O bicho era colossal, tinha as costas arqueadas e musculosas, cobertas de um pelo ralo, duro e sujo de lama e sangue. A criatura estava agachada de costas para o Tonho, enfiando o focinho na montoeira de resto de carne. O barulho do bicho mastigando os ossos e as tripas, rasgando tudo com pressa, ecoava pelo quintal molhado. Um cheiro de enxofre misturado com terra de cova aberta empesteou o ar, fazendo os olhos do marchante lacrimejarem. A mão do Tonho tremeu tanto que a luz da lanterna vacilou, iluminando o muro de alvenaria do quintal, que tinha quase 3 metros de altura. O movimento da luz chamou a atenção da criatura. O mastigar parou. O bicho virou a cabeça devagar por cima do ombro. No meio daquele rosto desfigurado, longo e peludo, Tonho viu 2 olhos que brilhavam feito brasa no escuro. E não era olho de animal, eram olhos de desespero, de homem amaldiçoado, cheios de uma raiva e de uma fome que não tinham fim. A criatura bufou, abrindo a mandíbula manchada de sangue escuro, e rosnou um som que fez o Tonho grudar na lama. O marchante tentou levantar a espingarda, mas o dedo endureceu no gatilho. Mas o bicho não atacou. Ele sabia que o tempo estava correndo. A criatura deu as costas, contraiu os músculos das pernas traseiras e, com um salto só, limpo e silencioso, pulou os 3 metros de muro de alvenaria, desaparecendo na escuridão da caatinga do outro lado. Tonho caiu sentado na lama, a espingarda escorregando da mão. Ele perdeu os melhores cachorros que já teve, e o prejuízo foi grande. Mas até o dia que o velho Tonho morreu, ele agradecia a Deus por não ter atirado. Porque ele sabia que se o chumbo daquela cartucheira não derrubasse o bicho na mesma hora, ele teria sido o prato principal na maratona daquela madrugada. É por causa desse pavor que muita gente faz besteira. O cabra assiste esses filmes de fora, vê o povo derretendo prataria para fazer bala e acha que a solução para o lobisomem é o chumbo. Esqueça isso. Bala de prata é conversa de gringo. Quem atira para matar um lobisomem no nosso sertão está cometendo um pecado mortal. O bicho não tem culpa. Dentro daquela carcaça de pelo e ódio tem um homem preso, sofrendo os horrores do inferno, pedindo socorro por trás daqueles olhos amarelos. Os antigos sabiam disso. O segredo não é matar a fera, é libertar o homem. E para quebrar a maldição, a regra da mata é uma só: tem que tirar sangue. Pode ser um tiro de raspão, uma facada na perna, um corte de espinho. A maldição corre grossa na veia, e é por um rasgo de sangue que o mal escorre e vai embora para a terra. Mas olhe, tem que ter muita coragem para encarar o monstro de frente, e mais coragem ainda para não puxar o gatilho. Tem que ter coração de quem entende o fardo do outro. Seu Inácio tinha esse coração. Um sertanejo cascudo, criado solto na roça, que aprendeu a ler os mistérios do mato com o avô dele, o velho Bira. Seu Bira sempre ensinou: o mato cobra o que é do mato, Inácio, mas a misericórdia é a obrigação de quem tem alma. Numa sexta-feira de lua cheia, seu Inácio estava deitado na varanda da rede, pitando um cigarro de palha, quando a porcada no chiqueiro começou a gritar. Mas não era briga de porco, era o guincho de quem está vendo a morte chegar. O veio levantou devagar. Não pegou a espingarda calibre 12 que ficava encostada na porta. Ele foi na gaveta da cozinha e pegou 2 coisas: a baladeira velha de couro, o famoso estilingue, que ele usava desde menino, e uma pedra afiada de salgema do saco do gado. Quando Inácio chegou na beira do chiqueiro, iluminado só pelo clarão prateado da lua, ele viu a criatura. O bicho estava apoiado nas patas traseiras, debruçado na cerca de aroeira, as garras afundadas na madeira. Era um monstro retorcido, babando espuma para dentro do chiqueiro, rosnando um som que fazia o chão vibrar. O fedor de cova velha quase derrubou seu Inácio, mas o velho não recuou. Ele pisou firme no chão de terra e deu um assovio curto. O lobisomem virou a cabeça imensa de solavanco,
Os olhos de brasa cravaram no velho. O bicho soltou a cerca e deu um passo na direção de Inácio, abrindo a bocarra, pingando sangue velho e saliva. Um homem comum teria desmaiado ou corrido, mas seu Inácio lembrou da voz do avô. Ele não viu um monstro, ele viu um condenado. Com a calma de quem viveu a vida toda no meio do espinho, Inácio armou a baladeira, encaixou a pedra de salgema no couro, esticou o elástico até a altura do queixo, mirou na orelha da fera e soltou. A pedra rasgou a ponta da orelha peluda do monstro, um fio fino de sangue escuro e grosso espirrou no chão de terra. O efeito foi imediato. O bicho não avançou, ele estacou no lugar. Soltou um guincho que não era de raiva, mas de alívio, e desabou no chão, levantando poeira. O velho Inácio ficou parado, assistindo. O couro escuro e os pelos grossos começaram a sumir, retraindo para dentro da pele. Os ossos gigantes estalaram, quebrando e voltando para o lugar. O focinho recuou. E em menos de 1 minuto, o cheiro de carniça sumiu, levado pela brisa da madrugada. Lá no chão, no meio da poeira e da bosta de porco, não tinha mais monstro. Tinha um rapaz, nu, magro, amarelado, com as peles raladas e o rosto banhado de suor e lágrima. Era o Tiaguinho, o filho caçula do compadre Zé, dono das terras vizinhas. O menino estava encolhido em posição fetal, tremendo, soluçando sem parar. Seu Inácio tirou o gibão de couro dos ombros, caminhou até o menino e cobriu ele com cuidado. Tiaguinho agarrou a mão do velho, chorando feito criança pequena, e sussurrou: "Obrigado, seu Inácio. A fome doía tanto." Naquela madrugada, o velho Bira, lá do outro lado da vida, deve ter sorrido. A maldição do 7º filho estava quebrada. A misericórdia, meus amigos, salva muito mais do que a pólvora. O monstro que você escuta arranhando a sua porta hoje de madrugada pode ser aquele rapaz calado e de cabeça baixa que vai te dar bom dia amanhã na venda da esquina. O interior guarda os seus sofredores. Se virem um homem magro, amarelado, com os cotovelos e os joelhos em carne viva na manhã de sexta-feira, não julguem. Vocês não sabem a corrida infernal que ele teve que dar na noite passada. E a gente encerra por aqui mais essa roda de fogueira. Se esse relato tocou você ou te fez pensar 2 vezes antes de trancar a porta, deixa a sua marca aí no vídeo. Clica no gostei. Se inscreva nos Sussurros do Sertão para não perder as próximas prosas. O Jonas aqui se despede, carregando o próprio fardo e contando as histórias daqueles que não podem falar. Boa noite para vocês, e que a misericórdia do mato acompanhe a jornada de cada um, se o escuro permitir. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?